O livro da lei é descoberto. Durante o reinado do mau rei Manassés, a cópia do livro da lei, que estava no templo, se perdeu naquela confusão, naquela bagunça que estava o templo. Ilquias, o sumo sacerdote, durante o reinado de Josias, que pediu que fosse feita uma reforma no templo, encontrou aquele manuscrito. E Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez as advertências registradas naquele antigo manuscrito. Ele não fazia ideia quantas vezes Israel havia sido aconselhado a escolher o caminho da vida para se tornar uma bênção para as nações. Nessas descrições proféticas de afastamento a Deus, ele ficou assustado ao encontrar afirmações claras de que o dia do juízo estava para chegar e que não haveria remédio. Então, ao ler essas profecias, o rei tremeu diante do futuro. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele se consagrou inteiramente ao serviço de Deus. Os esforços do jovem rei para colocar em prática a reforma não se limitaram apenas ao seu reino. Ele também procurou atingir as partes da Palestina que eram anteriormente ocupadas pelas 10 tribos de Israel. Enquanto Josias ouvia o escriba Safã ler o livro da lei para ele reconheceu naqueles escritos um poderoso aliado na obra de reforma que ele tanto desejava realizar. Ele então decidiu que faria tudo o que pudesse, tudo o que tivesse no seu poder, para que o povo aprendesse os ensinos daquele livro e levá-lo, se possível, a reverenciar e amar a lei do céu. Nessa época, a profetisa Hulda morava perto do templo. O rei então decidiu perguntar ao Senhor, por meio de Hulda, se havia outra coisa, alguma coisa que ele pudesse fazer para salvar o rebelde Judá que estava à beira da destruição. A resposta veio. O Senhor enviou a resposta de que não havia nada que ele pudesse fazer para evitar a destruição de Jerusalém. Mesmo assim, Josias decidiu fazer tudo o que estivesse em seu poder para colocar as decididas reformas em prática. Ele convocou uma grande reunião. Todos os anciãos, juízes e o povo em geral foram convidados a participar. Nessa reunião, o próprio rei Josias leu em voz alta as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Nem mesmo o zelo de Josias foi capaz de redimir os pecados das gerações passadas, nem a piedade dos seguidores do rei pôde realizar uma mudança no coração em muitos que insistentemente se recusavam a deixar a idolatria e se voltar para a adoração ao verdadeiro Deus. Aproximava-se rapidamente o tempo em que Jerusalém seria completamente destruída, e os habitantes do reino seriam levados como escravos para a Babilônia. Lá aprenderiam as lições que se recusaram a aprender sob circunstâncias melhores. Nessa história há uma grande lição para todos nós. Você precisa redescobrir a lei, a Bíblia, precisa redescobrir. Mesmo que essa leitura e essa devoção à palavra de Deus não salvem as pessoas ao seu redor, ela pode salvar você, assim como salvou o rei Josias. Ele não conseguiu salvar Israel do destino que já estava determinado, tanto pelas ações dele como pelo Senhor. Mas a própria vida de Josias foi salva. E com certeza ele influenciou algumas pessoas.